Pronto, agora sim. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo depois que esse nosso encontro aqui acontecer. A gente está então na nossa penúltima semana. Estamos juntas há quase 3 meses e, como sempre, começamos esse nosso encontro fazendo uma oração. E hoje ainda é um motivo a mais para orar, então eu vou pedir que todo mundo feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, curve a sua cabeça, em sinal de adoração, devoção e respeito ao nosso Deus. Pai, meu paizinho, que dia corrido, não só para mim, mas tenho certeza que para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Chegamos ao nosso 11º encontro, 11 semanas caminhando juntas. Que jornada linda a gente tem feito, como tem sido produtivo e abençoador estar aqui na presença de tantas pessoas queridas, de tantas pessoas que se tornaram verdadeiras amigas, pessoas que a gente vai levar para o resto da vida, Pai. E isso nós devemos a Ti. Hoje não é um dia de toda alegria, mas nós estamos aqui, Pai, para lembrar que mesmo nos dias difíceis nós somos gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pela Tua bênção, pela Tua provisão, pela Tua proteção. Que nós reconhecemos, Pai, que Tu tens feito tantas coisas boas para a nossa vida, no nosso crescimento e amadurecimento espiritual, que nós conseguimos receber e passar por esses momentos de uma forma um pouco mais serena, compreendendo que Tu sabes de todas as coisas e que o Teu tempo é muito melhor do que o nosso tempo, porque no Teu tempo as coisas acontecem com perfeição. Pai, obrigada, Pai, por tudo que Tu tens feito, pelas Tuas promessas, por todas as coisas lindas que nós já conseguimos enxergar que vamos viver nesse novo tempo que se inicia com o encerramento de um ciclo que se aproxima. Pai, obrigada, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu estejas conosco nesse encontro hoje, do início até o final, e que faça tudo conforme a Tua vontade e o Teu desejo. Eu sei, meu Deus, que hoje Tu me mandasse uma mensagem especial e diferente daquela previsível do livro, então eu te dou liberdade, Senhor, para que Tu trabalhes nesse espaço da forma como Tu quiseres. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Usa a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, o nosso quórum aumentou. Que alegria, que coisa boa, gente. Que bom vê-las aqui. Não desistindo, ficando comigo até o final. O som tá muito alto. Ainda? A música. Tá. Obrigada por avisar. Deixa eu já botar o nosso soaking aqui, que daí não atrapalha. Pronto, assim fica melhor para a gente começar essa conversa. Eu vou silenciar o microfone de todas e depois a gente bate um papo com calma. Então, meninas, 11 semanas, nosso penúltimo encontro. E tem se tornado cada vez mais difícil chegar aqui e falar algo que acrescente a nossa vida. A verdade é que todas as semanas eu passo horas lendo, estudando, orando e pedindo que Deus me oriente para que eu traga as palavras certas para esse nosso tempo. E o título desse capítulo 11 é Equilibrando Trabalho e Adoração. Enquanto eu lia, como de praxe, ia fazendo muitas anotações sobre os pontos centrais do texto para tentar filtrar a mensagem mais importante para nós.
Mas a mim me parecia que ele tem resumido um pouco do que eu tenho feito até aqui. Primeiro, porque o equilíbrio é uma das coisas mais difíceis de serem alcançadas. É quase que como correr atrás do próprio rabo. A gente tenta, tenta, mas enquanto nós estamos nessa busca, nós continuamos no mesmo lugar. Por isso eu chego a pensar que fazer algo com excelência é não conseguir viver em equilíbrio com as demais áreas da vida. Já há muitos anos, quiçá desde sempre, quando eu estou estudando alguma coisa, me é muito natural tentar filtrar uma mensagem central, tentar sintetizar em poucas palavras o que me foi dito em muitas páginas. E a minha pastora fala que esse é um dom de Deus e que ela não conhece ninguém que tenha tanto poder de síntese quanto eu. Mas isso nem sempre é tão positivo assim, porque acaba que eu olho para todas as coisas com um olhar de você poderia ter resumido tudo isso. E ao mesmo tempo, quando eu não estou escrevendo, mas apenas construindo algo na minha mente, falando, se torna difícil construir grandes raciocínios, porque eu me perco pela metade do caminho. Enquanto eu analisava o nosso texto de hoje e eu pensava sobre o equilíbrio e essa tentativa maluca e divina de conseguir viver a vida de uma forma persistente e constante, algumas palavras elas iam ancorando na minha mente. Decisão, pausas, força e fraqueza e fundação, sustento. Acontece que pouco antes de eu começar a ler o capítulo 11, eu assisti a inúmeras pregações e, abre aspas, é um hábito meu ao cuidar da casa, ouvir muitas pregações. E nesse muito ouvir, o Espírito Santo falou fortemente no coração. Você precisa falar sobre decisão. Na mesma hora eu entendi que esse seria o foco central da nossa conversa de hoje. Mas eu orei e perguntei, Senhor, ok, eu entendi, mas eu espero que isso tenha alguma coisa a ver com o nosso texto, porque elas vão achar que eu enlouqueci se eu aparecer aqui falando um assunto aleatório e fora do livro. E que surpresa, não? Deus capacita os incapazes e também dá armas aos desprevenidos. Afinal, sempre que a gente fala em equilíbrio, nós nos lembramos que para conseguir esse almejado, inalcançável e deveras utópico equilíbrio, é necessário fazer escolhas. E fazer escolhas nada mais é do que tomar decisões. Frequentemente, nós nos vemos em lugares difíceis, lugares nos quais nós não escolhemos estar, ou pelo menos não conscientemente. No entanto, não chegamos a esses lugares sem propósito, porque esses lugares, esses espaços, esses tempos, eles costumam ser os lugares mais importantes pelos quais nós passamos na nossa vida. Costumeiramente, eles nos dão o poder e a oportunidade de decidir aquilo que definirá o nosso futuro. Equilíbrio, lugares inesperados, falta de controle, decisão. São expressões tão simples e ao mesmo tempo tão complexas. Nós já falamos tantas e tantas vezes, mas por que será que é tão difícil entender que nós não temos o controle de nada? Não há garantia alguma de que o cronograma milimetricamente cronometrado na nossa agenda irá sair do papel e se concretizar da forma como nós planejamos. Infelizmente, ainda assim, é necessário planejar. Nós já conversamos sobre isso. Afinal, também não dá para simplesmente acordar, ligar a televisão, assistir Netflix e acreditar que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Ele já nos revelou, certo? Já nos disse, não farei a sua parte. E mais uma vez,
voltamos à busca do equilíbrio. Não seria mais simples se nós pudéssemos controlar e nos preparar para lidar com todos os desafios que nos cercam? Não adianta. Nem toda tempestade está na previsão. Nós vamos vivenciar algumas situações sem que pudéssemos prever ou imaginar. Talvez essa seja a beleza da vida. Afinal, quão chato seria jogar um jogo que a gente já conhece? E assim também é com a vida. E o que importa é que nós continuamos nos orientando para servir a Deus quando nós nos deparamos com esses momentos. Eis a escolha mais sábia. Porque às vezes Deus vai nos guiar pelo caminho difícil em vez de pelo caminho mais fácil. E sempre há um motivo. Há algo especial para construir que se faz necessário caminhar pelo caminho mais longo, mais pedregoso. E as decisões que nós tomamos nessas horas são muito importantes, porque elas afetarão não só o nosso hoje, elas construirão o nosso amanhã. Equilíbrio, decisão, controle. Provérbios 20 e 24 fala que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu próprio caminho? E é isso. Nem sempre as situações serão vividas no nosso próprio tempo, da nossa própria forma, do nosso jeito. Mas pode ser que seja o jeito e o tempo de Deus. E quando nós somos chamados a servir, nós temos que agir em obediência e sabedoria para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. De que adianta a mente do homem planejar o caminho se é Deus quem dirige os nossos passos? Nós fazemos os planos, mas estamos tão concentrados nos nossos planos que nós esquecemos que os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Não tente nem queira ser sábio aos seus próprios olhos. Não somos inteligentes e sábios o bastante para saber o que é melhor para a nossa vida. E quando Deus lhe pedir para fazer algo, a gente não pode recuar só porque está se tornando difícil. Decida passar mais tempo na presença dele e saiba que a graça vem gratuitamente até você. Então não permita que a sua mente desista. A gente precisa urgentemente perguntar para Deus: em que eu preciso prestar atenção? Nós estamos tão focados em tentar voltar à rota original do nosso próprio plano que nós perdemos o foco de buscar a compreensão e o que precisamos ver e aprender da situação que Deus nos colocou. O Senhor responde: nós só precisamos estar atentos. Para nossa frustração, nem tudo vai fazer sentido. Nem tudo vai ser passível de argumentação, de explicação. Mas as respostas, o aprendizado, ele costuma estar sempre disponível aos nossos olhos. Em que nós não estamos prestando atenção? O mundo está cheio de pessoas confusas, frustradas, fazendo questionamentos sobre tudo, enquanto Deus está gritando nos nossos ouvidos e nos dizendo: se você parar de tentar entender tudo e apenas focar em aprender, evoluir, ficará menos confusa. A verdade é que na vida nós andamos para frente, mas entendemos para trás. Presta atenção nisso. Na vida nós andamos para frente, mas entendemos para trás. Nós estamos indo adiante, mas é à medida que vamos vivendo e amadurecendo que entendemos o porquê das coisas acontecerem da forma como aconteceram no passado. Para de tentar entender o que Deus está fazendo. Decida apenas obedecer, aprender e evoluir.
Pessoas morrem, pessoas ficam doentes, pessoas entram e são tiradas das nossas vidas. E é o passar por essas situações que muitas vezes nos fazem olhar para trás e valorizar a vida boa que nós tínhamos ou que nós temos. E também são essas situações que nos fazem ter maturidade e experiência para poder enxergar e ajudar pessoas que estão vivenciando coisas que nós já experimentamos. Nem tudo é sobre você, nem tudo é sobre nós. A dor que nós vivemos, ela pode servir para abençoar, para exortar, para auxiliar e para servir na vida de outra pessoa. Esse é o nosso testemunho. É isso que nos torna gratos. É isso que cria raiz, sustento, profundidade e maturidade espiritual na nossa vida. E é esse o entendimento que nós não alcançaríamos de outra forma se não fosse passando pelos caminhos tortuosos. Mateus 10, 27 nos dá uma ordem muito clara. Jesus nos dá uma ordem muito clara. O que vos digo no escuro, falai à luz do dia. Jesus está nos dando uma ordem. Fala na luz, torna público aquilo que eu te ensinei na sombra, aquilo que eu te ensinei no privado. Derrama a bênção das trevas, porque eu te fiz para transbordar. Quanto tempo a gente vai levar para aprender que há tesouro nos tempos sombrios? Haja corretamente, permaneça na palavra, trate bem as pessoas, seja justo, não se vitimize, sirva, não desista. Conheça a palavra e decida com base na instrução. Viva dessa forma e você vai ver a beleza encontrada nas trevas. A decisão é sua. A decisão é minha. Para encontrar o equilíbrio entre a adoração e o servir, nós teremos que pedir pelo discernimento do dizer sim e do dizer não. Em certo momento, Deus vai nos guiar, Deus vai nos orientar a respeito do que nós devemos fazer e do que nós devemos abrir mão. E Deus precisa da nossa decisão, do nosso usufruir do livre-arbítrio, do poder de decidir, para que Ele opere e movimente outras pessoas. Lembra? Cada um com seu próprio fardo, sem impedir que outras pessoas sejam abençoadas pela bênção de Deus. E novamente nós voltamos ao equilíbrio, ao servir ou adorar. Mas não seria servir e adorar? Infelizmente, eu não sei vocês, mas por aqui eu confesso que ainda preferiria manter tudo sob o meu controle, na minha agenda cronometrada. E é por isso que Deus vai seguir me colocando em lugares inesperados, para testar a minha decisão de obediência. E se você pensa como eu, Ele vai fazer a mesma coisa na tua vida. Porque quando nós nos preocupamos com o amanhã, nós desperdiçamos o hoje. Talvez esse seja o motivo pelo qual eu tenha me encantado tanto quando li a história mencionada pela autora no livro sobre uma tribo migrante da África do Sul que partia para longas jornadas. E ela conta que eles caminhavam pelas estradas dia após dia, mas então, de repente, eles paravam de andar e acampavam por alguns dias. E quando eles eram questionados sobre a causa dessas paradas, eles explicaram que precisavam de um tempo de repouso a fim de que as suas almas não ficassem para trás. Repouso, pausas. Vocês conseguem enxergar a beleza e a divindade disso? Desde os primórdios, Deus nos ensina, pelos seus próprios atos,
a importância do descanso. E já começa por aí. Nós que adoramos dizer, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, somos confrontados com a grandeza de Deus que nos diz: eu fiz tudo em 6 dias, eu vi que era bom e eu descansei no 7º. Deus fez, Deus pausou. E é isso que ele também nos ordena: faça e descanse. Faça, aprecie o caminho, descanse e não se esqueça dos motivos pelos quais você está fazendo o que está fazendo. Não seria esse o segredo do utópico equilíbrio? A pausa? Uma pausa estratégica, a medida certa de Deus que nos ensina: descanse, reflita, mas não desista. Essa resposta nós não teremos, mas permaneceremos com a certeza de que a pausa faz parte do processo. É como um refrigério na alma, o que nos faz persistir, nos orientando a refletir, nos colocando novamente na vereda dos justos, na rota de Cristo. É como se Deus estivesse nos dizendo: coloque força na sua fraqueza, porque é na sua fraqueza que eu me aperfeiçoo. É na sua fraqueza que eu trabalho. É na sua fraqueza que eu construo e edifico a minha glória. Decisão, pausas, força e fraqueza. Nós não teremos todas as respostas. Não temos todas as respostas. E não devemos tentar buscá-las, mas vivemos na certeza de que, enquanto seguirmos nos ancorando nesses princípios e pelos ensinamentos de Jesus, estaremos construindo a base, a fundação, o sustento que nos norteará quando as tempestades chegarem. No livro, eu não sei se todas conseguiram ler esse capítulo de hoje, mas a Joana nos revela que o veleiro virou por falta de peso na base. E na Bíblia, Jesus fala da casa construída sobre a areia versus a casa construída sobre a rocha. Assim também somos nós. Quando a nossa base não está firme no Senhor, nós nos desesperamos, nós desmoronamos na primeira tempestade. Nós perdemos o equilíbrio e o barco vira. E é por isso que o Espírito Santo me mandou falar sobre decisão. Porque para equilibrar o trabalho, a adoração, a vida, é preciso fazer escolhas. Nem toda tempestade está na previsão. Sabe? Nós estamos caminhando para o fim desse importante tempo de 12 encontros. 3 meses juntas. Um tempo de relacionamento, um tempo de intimidade, um tempo de sala de estar. Um tempo de aprender sobre a calmaria de Maria e sobre o servir de Marta. Um tempo de aprender que até mesmo a atarefada Marta decidiu pausar e se aperfeiçoar nas fraquezas. A gente ainda não sabe, pelo menos eu não sei o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas eu me pergunto, como nós sairemos daqui, desse tempo? Quem seremos nós? Quem somos nós depois desse tempo? Será que nós ainda somos as mesmas de 3 meses atrás? Será que nós seremos como Judas, que passou 3 anos na presença do Senhor e não mudou nada, não aprendeu nada? Será que somos as mesmas que voltarão para a vida que viviam antes?
sem comunhão, sem muita intimidade? Ou será que nós aprendemos o que viemos fazer aqui, que era aprender com Marta e Maria, decidindo mudar a forma como nós vivemos, como nós pensamos e como nós vemos a vida? Quem éramos e quem somos? Quem seremos daqui para frente? Jesus me mandou falar sobre isso. Não era muito do que estava no livro, mas quando o Espírito Santo me dá uma ordem, eu procuro obedecer. E é isso que eu vim aqui conversar com vocês hoje, sobre decisão, sobre equilíbrio, sobre fazer pausas, sobre olhar para as nossas fraquezas e entender que em certos momentos da vida a gente vai precisar colocar força para poder seguir em frente, para poder viver de uma forma diferente. E para viver de uma forma diferente, a gente precisa olhar de uma forma diferente. Porque não adianta nós chegarmos aqui, nós conversarmos, nós refletirmos e na manhã seguinte nós olharmos para as coisas com as mesmas lentes que nós estamos olhando hoje. Esses 3 meses foram muito desafiadores para mim. Eu abri para vocês que tive semanas de tentar sentar e chorar e desistir. Tive semanas de problemas muito graves que, em nome de Jesus, se resolveram. Tive semanas de tomar decisões e de fazer escolhas, como a de estar aqui hoje e não abrir mão do nosso tempo. Quem seremos nós quando nós sairmos daqui? Quem são as mulheres que chegaram aqui hoje? E como saem essas mulheres daqui na próxima semana? Será que a gente continua olhando para todos os desafios, para todas as pequenas encrencas, as pequenas as tempestades que passam pela nossa vida do mesmo jeito? Será que a gente sai daqui olhando para o viver e para o nascer da mesma forma? Será que a gente sai daqui enxergando que, não só enxergando, mas compreendendo no fundo do nosso coração que Deus realmente sabe de todas as coisas e que tudo que Ele faz é perfeito e que nada acontece de uma forma que não seja perfeita, porque a gente pode não enxergar hoje, mas amanhã a gente vai entender de novo. A gente vive a vida para frente, mas aprende para trás. Tem respostas que a gente não vai ter. E talvez o tempo que a gente gaste se questionando sobre o que está acontecendo hoje ou por que está acontecendo hoje, a gente deveria usufruir dele simplesmente orando: Deus, só me mostra o que eu preciso aprender aqui e me leva para um outro nível. Muda as lentes, tira as escamas dos meus olhos, Pai. Faz eu enxergar aquilo que eu não estou enxergando. Ilumina a minha casa. Se faz presente no coração da minha família. Muda o meu coração, restaura aquilo que tem dentro de mim para que as pessoas ao meu redor enxerguem a mudança. Nós somos como engrenagens, como quando a gente muda, tudo que está ao nosso redor muda. É impossível. Acreditem em mim. Lembra quando eu falei que a gente vive as coisas na nossa vida e talvez elas não sejam pra gente? Eu sei que muitas das coisas que eu vivi me trouxeram aqui para testemunhar para vocês que eu já passei por isso, que eu sei como são as coisas, que eu sei, mesmo ainda tão jovem, que tantas coisas já aconteceram e eu olho e eu falo assim, mas talvez eu ainda não consiga entender o porquê daquilo, mas eu olho, não, Deus me trouxe aqui para testemunhar,
para falar para vocês que se eu tô aqui hoje, qualquer pessoa pode ser restaurada. E que quando eu mudei, tudo que estava ao meu redor mudou. É impossível que a gente mude genuinamente e que as coisas que nos cerquem continuem iguais. Pode ser que a gente continue colhendo o fruto do nosso plantio do passado por algum tempo, porque essa é uma certeza que Deus nos dá. A gente vai colher aquilo que a gente planta. Mas o que a gente está plantando hoje, o que a gente vem plantando ao longo desses 3 meses, também vai render frutos. Por isso eu pergunto para vocês, e encerro essa gravação para a gente passar para o nosso tempo mais gostoso do nosso encontro, que é conversar sobre a nossa vida e refletir sobre tudo isso que a gente está sentindo, vivendo e passando. E eu pergunto a vocês, quem eram vocês há 3 meses atrás e quem são vocês hoje? Será que fez alguma diferença usufruir de 1 hora por semana, por 11 semanas? Ou será que tudo entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Eu espero sinceramente que esse tempo tenha sido tão valioso, tão importante para vocês como foi para mim, que Deus nos dê um novo propósito nos próximos meses. Mas por enquanto a gente só tem o hoje. E então, encerrando essa gravação e deixando o convite para todos aqueles que desejarem estar conosco no nosso último encontro deste livro, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, eu pergunto a vocês, como nós sairemos daqui?